Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Tita, do Atmavid, o bem-estar do ser. Estamos em Resende e hoje a gente vai ter uma live super legal com o professor Badrinath, que é professor e terapeuta, né, do Instituto Naradeva Shala. E do Naradeva nós estamos formando uma parceria aí super bacana para trazer o curso de Ayurveda aqui para Resende. E é uma oportunidade super legal porque a gente não tem esse tipo de curso assim tão próximo, né? Então toda vez que a gente aqui da região tem que fazer um curso que a gente queira fazer um curso, a gente tem que ir para São Paulo ou para o Rio. Então a gente está trazendo essa parceria para cá e vai ser super legal. E é legal que a gente está bem localizado, a gente está entre, né, as divisas ali de São Paulo, Minas e Rio, então a gente tem bastante acesso. É bem legal, né? E hoje a gente vai receber aí o, o Badri para falar sobre regras na alimentação de acordo com o Ayurveda. Então é muito legal porque existe uma possibilidade aí de se manter a saúde, né? Não creio que é só uma possibilidade, mas a gente precisa manter uma rotina, né? E a gente precisa. O Badri tá chamando aqui, peraí. Saber o que comer e como comer, né? Qual a regra dessa alimentação aí para manter o equilíbrio, né? E o Badri entra aí. Vamos ver quem tá chegando. Oi, Badri! Olá, Tita. Tudo bem? Tudo bem? Tudo Tudo bom? ótimo. Estava falando Bom, aqui, assim, essa introdução sobre o que a gente precisa, né? A gente parece que não, mas não é só comer saudável ou só comer bem que mantém a manutenção da saúde, né? Que existem regras também para se comer. E o que não pode claro, comer com o que, né? Então é claro. legal que a gente vai falar sobre esse assunto. Eu tô adorando fazer esses vídeos. Exato. Eu estava pensando que justo é um tema muito útil, né? E muito controverso ao mesmo tempo. As pessoas sempre têm dúvidas sobre isso. Nas consultas, nas aulas, a gente vê muito esse tipo de dúvida, porque existe muita informação ao mesmo tempo sobre isso. Uhum. De um lado é bom que existe bastante informação do que o Ayurveda fala sobre alimentação, mas por outro lado, às vezes as pessoas acabam se confundindo um pouco com as informações que elas encontram na internet, por exemplo. Então hoje eu queria Uhum. falar sobre alguns tópicos de regras de alimentação exatamente baseados nos textos clássicos, para a gente não ter confusão. Não, e é Então, legal bom, também porque, assim, quando a gente fala disso, por exemplo, o que que é alimentação, né? Uma pessoa faz uma consulta com um nutricionista, recebe uma lista, tal, super legal, mas às vezes ali as combinações ou os horários é que pra gente dentro da Ayurveda, dentro dos clássicos, não estão coerentes, né? E existe um porquê disso também. Né? Então exato, é bem exato. interessante saber o porquê disso daí, por que que é importante seguir. E aí você fala, poxa, realmente eu fiz a vida toda isso e me senti mal, né? E não entendia por quê. E tem uma outra coisa, né, Badri? Se você pega a última vez que a minha mãe, por exemplo, precisou ficar hospitalizada, eu acabei ficando com ela. E aí eu lembro que no café da manhã, assim, vinha um pacotinho de biscoito creme cracker, um uma geleia industrializada e um café, assim. Eu falava, gente, mas isso é comida, né? Isso não é Exato, comida, né? Não tem exato, nada de comida aqui e a pessoa está hospitalizada, né? E então, assim, são coisas assim que você exato. fala, poxa, como é que você quer que a pessoa se recupere se eles oferecem esse tipo de comida? Né? É Claro, muito claro. maluco. E essa discussão, né, esse assunto necessariamente passa pelo tema dos alimentos ultraprocessados versus alimentos in natura, né, que com certeza são melhores, alimentos in natura, né, de fato, quando a gente está falando de regras de alimentação no Ayurveda,
a gente pressupõe que a pessoa já sabe o que é alimento, pelo menos, né? Então, alimento é aquilo que a nossa bisavó entenderia que é para comer, né? E não qualquer porcaria que tem por aí, cheia de aditivos e coisas que o corpo não precisa, né? É claro, as pessoas comem essas coisas, então a gente chama de alimento também. Mas é importante ter claro que quando a gente está falando dessas regras de alimentação na Ayurveda, a gente pressupõe já que as pessoas já têm um pouco de noção de que é muito mais saudável comer alimentos in natura do que viver uma alimentação à base de ultraprocessado, por exemplo, né? E de fato a alimentação é tão importante que o texto fala que Nossa. é um dos três pilares. Então, o Ashtanga Hridayam, por exemplo, que é um dos textos clássicos que a gente estuda, fala isso. A alimentação é um dos três pilares da saúde, né? Então, ela sustenta o corpo, assim como os pilares de uma construção. Então, os três pilares são a alimentação, o sono e o sexo. Ou seja, essas três coisas que as pessoas façam certo. Porque assim a saúde vai ser mantida, né? Então, essa é O a Badri, base. repete pra gente os três pilares, porque deu uma cortadinha aqui, nossa internet é Ah, boa. Alimentação, o sono. a alimentação, o sono e o sexo são os três pilares que o Ashtanga Hridayam comenta. Ou seja, são três partes da vida, três elementos da vida que têm regras que devem ser Uhum. feitos de acordo com determinadas observâncias, né? Ou seja, será que isso é melhor fazer de dia ou de noite? Será que é melhor fazer essa hora ou essa outra hora? Será que é melhor fazer quando está cansado ou quando não está cansado? Enfim, essas três coisas têm certas regras que vale muito a pena observar e tentar entender de acordo com a Ayurveda. E hoje a gente vai falar em respeito à alimentação, especificamente, né? Então, Eu, eu eu imagino vou que tentar. vão surgir Eu vou dúvidas, aí tentar. você consegue ver quando elas surgirem, Tita? Sim, sim. Eu vou tentar mexer na internet aqui. Se a gente cair, eu te chamo de novo. Maravilha. Ah, maravilha. E das premissas básicas Oi, de... Oi. deu uma cortadinha quando eu mexi na internet. Ah, A beleza. gente parou quando você falou sobre, agora ficou um pouquinho melhor na internet, mas quando você falou sobre que poderiam surgir dúvidas, e aí eu vou vendo as dúvidas aqui. Legal. Na verdade, eu não comecei a falar muito nenhum conceito novo. Estava falando que surge muito essa dúvida de quando comer, né? As pessoas ficam em dúvida, mas quando eu deveria comer? E tem um verso muito bonito, eu quero até ler ele como ele está escrito. Claro, vou ler traduzido, né? Então, o texto fala: o apetite é estimulado quando a comida e os doshas são digeridos. É por isso que quando alguém percebe apetite, essa é a hora de comer. Então, eu acho que esse é Uhum. um dos princípios mais importantes do Ayurveda em relação a regras de alimentação. É que a gente coma com fome, coma com apetite. E já consegue prevenir esse problema, porque comer sem fome vai gerar um tipo de resíduo de alimento mal digerido, que a gente chama de ama no Ayurveda, né? E esse E tipo tem de aquele ditado, resíduo né? A fome é o melhor tempero. exato. A fome é o melhor tempero. Ou então, barriga cheia, goiaba tem bicho também, né? É chato comer sem fome. Então, por que Uhum. não a gente fazer o esforço de comer com fome? Vai ser mais legal, vai ser mais agradável e com certeza vai ser mais saudável também, né? A gente acabou desenvolvendo essa coisa de comer sem fome por vários tipos de pressão, né? Às vezes pressão da nossa infância, né? Nossa, quando eu era criança, eu era obrigado a comer, eu só podia levantar da mesa quando comia tudo. É o meu caso, por exemplo. Mas, enfim, né? Porque as pessoas tinham esse tipo de pensamento. Não, tem que comer muito, não importa se tem fome ou se não tem fome. E só que a gente vai percebendo que esse tipo de hábito de comer mesmo sem fome deixa a gente desconfortável. Deu Às uma vezes as pessoas não travadinha aqui. sabem por que elas têm sintomas, não é? Muitas vezes as pessoas têm sintomas digestivos e não sabem por quê.
não conseguem Aham. relacionar com alguma coisa que comeu, né? Nossa, eu comi isso, me fez mal. Tem gente que percebe claramente, tem gente que não tem isso tão claro. E quando a gente adquire um pouco mais de conhecimento sobre essas regras, isso vai ficando mais fácil, né? Uhum. Então, essa é a primeira regra, comer com fome, que é essencial, tá? Comer quando apareceu a fome. Tem gente que come de manhã sem ter fome ainda, né? Poxa, eu preciso comer Uhum. porque eu preciso ir para o trabalho. E é claro, aí entra toda uma discussão e importante uma análise também de pessoas têm diferentes níveis de liberdade em relação a isso. Isso é uma coisa que também tem que ser discutida, no sentido de que as pessoas deveriam ter maior possibilidade de sobre esse tipo de coisa, sobre a hora que elas comem, né? Mas de todo modo, se a pessoa tem que trabalhar cedo e ela não tem fome antes, talvez seja mais interessante ela levar algo para comer quando ela chegar lá, que é quando talvez ela Uhum. tenha fome, né? Do que ela comer algo forçada ou forçado antes de ir para o trabalho, só porque tinha que comer antes. Isso é um problema, né? E você encontra na literatura védica, no Ayurveda também, referências dizendo isso, que comer muito cedo é prejudicial. E o comer muito cedo é o quê? É antes da pessoa ter fome, né? Não tem um horário. Uhum. Os textos não colocam um horário preciso, assim, comer muito cedo é comer às 5 da manhã. Não, a gente não encontra esse tipo de coisa no texto. Né? Pelo menos eu nunca encontrei, né? Não conheço todos os textos que existem, mas nos que eu conheço eu nunca vi esse tipo de referência assim, né? No sentido de que comer muito cedo é esse horário. Mas fica Aham. evidente pela explicação do próprio texto que comer muito cedo é comer antes da pessoa manifestar fome. Isso é um problema, né? Isso Mas é porque tem gera gente que acorda com muito distúrbio. fome, com muita fome também, né? Exato, exato. E tem o outro caso, tem gente que acorda com muita fome. E com muita fome a pessoa tem que comer, maravilhoso, Uhum. né? Acordou e tem que comer. Então isso é uma regra clara e fácil de seguir, né? Poxa, eu acordo com fome, então vamos comer. Eu acordo sem fome, então vamos esperar um pouquinho, vamos tomar um chazinho digestivo, né? Ou uma água morna com limão, vamos fazer um exercício antes e depois comer, né? Interessante Vamos fazer esse produzir tipo essa de. fome, né? Exato, exato. Então, quando a fome parece não vir, e tem muita gente que tem esse tipo de dificuldade, né? Muita gente que tem dificuldade em perceber fome. Os textos falam de vários desequilíbrios associados a isso, né? Mas entre as palavras que têm a ver com isso, a gente encontra a palavra aruti, por exemplo, que a pessoa não sente apetite ou não sente sabor da comida direito. Ou então mandagni é outra palavra muito associada a esse tema, que mandagni significa um poder digestivo lento. Então, se o poder digestivo da pessoa, a capacidade dela de digerir a comida é devagar, ela vai demorar para sentir fome. E nesse caso, como você disse, vale a pena ela estimular a fome, né? E tem uma dica Produzir a que é bem fome. legal. Tem um verso que fala assim: mastigar sal e gengibre logo. Então, de novo, sal e gengibre. Aí um gengibre fresco mesmo. Logo antes das refeições é aperitivo, ou seja, estimula o apetite, traz sabor e limpa a língua e a garganta. Então esse é um truque bom para quem não tem tanta fome assim, né? Nossa, sempre chega Mistura, a hora do almoço. você pega um pedacinho do gengibre, coloca sal e mistura. Ou coloca a pitadinha de sal na boca junto com o gengibre e vai mascando. Ah, eu acho que não tem tanto problema a ordem. Eu acho que você pode botar no gengibre, né, e mastigar, ou pode botar o gengibre e um pouquinho de sal, como for mais fácil para você. Mas mastigar isso logo uns 15 minutos antes, uns 20 minutos antes da comida. Isso vai ser aperitivo. Então, Uhum. aperitivo é a forma como a gente traduz geralmente a palavra dipana, que é uma palavra em sânscrito que significa acender o fogo.
né? Tanto que a gente chama as lamparinas de fogo, né? Então, é tradicional na Índia usar esse tipo de lamparina que, inclusive, se oferece nos altares, né? Para oferecer o elemento fogo à divindade e tal. A lamparina chama Dipa, né? Então, Dipa é aquela lamparina de fogo. Então, Dipana é a palavra que significa acender o fogo e se refere também a essa ação no nosso corpo, a essa ação de Uhum. melhorar o poder digestivo, de dar fome. Então, coisas dípanas são muito úteis para uma pessoa que tem dificuldade com a sensação da fome, com sentir a fome, né? Uhum. Uma outra coisa que é dípana, que é aperitiva, ou seja, né? Muito fácil e que não tem contraindicação praticamente, é a água morna. Então, é uma coisa muito fácil que todo mundo pode fazer, todo mundo pode usar e é maravilhosa para estimular o apetite. Então, eu sou um grande defensor da água morna. Se Uhum. você tem alguma dificuldade de digestão, começa a usar água morna, sabe? Não vai ter problema nenhum, né? Não tem contraindicação, não vai ter interação medicamentosa com nada que você toma. E, ao mesmo tempo, vai produzir um efeito na sua digestão muito melhor, no sentido de trazer mais leveza, né? Porque é isso que a gente quer conseguir digerir o alimento e depois ficar com a sensação de leveza e de fome novamente para comer a próxima refeição. Porque quando a Uhum. gente fica, não digere direito, a gente fica empachado, pesado, né? Aquela comida não digere e isso compromete a fome da próxima refeição, né? Claro. Ô, Badri, e quando a gente fala de indigestão mental? Hum. Por exemplo, a gente está falando das regras de Aham. alimentação, como se alimentar, né? E aí, de repente, a gente está passando por um período, ou alguma tristeza, ou um luto, ou alguma situação assim. Como que essa comida entra dentro da gente, né? Na verdade, Hum. ela vai entrar, mas como que ela vai sair, né? O que que acontece com isso daí? É uma ótima pergunta. O que acontece com isso aí, né? Na verdade, a gente também não vai digerir bem, né? Porque esse conceito de Agni é um conceito muito amplo. Agni como o poder digestivo. Então a gente usa nosso Uhum, poder digestivo para digerir os alimentos, para digerir o conhecimento, né? A gente precisa digerir o conhecimento, transformar as informações em conhecimento, né? Esse é o processo. E isso exige essa capacidade que é como uma propriedade do fogo mesmo, do Agni. E aqui eu estou falando desse Agni em termos bem conceituais mesmo, né? Para a pessoa não ficar pensando, nossa, mas nada a ver o fogo, a chama da vela, não tem nada a ver com isso. Mas a gente está falando aqui na abrangência que o conceito de Agni tem dentro da perspectiva védica. Então, considerando que a gente precisa de Agni, de poder digestivo para tudo isso, quando alguém está com aquele sapo engolido, né, que a pessoa não digeriu o que aconteceu, a pessoa está ansiosa, triste, alguma coisa assim, a comida acaba não sendo bem digerida também. Tem até um verso do Bhava Prakasha, que é um outro texto clássico que a gente estuda, que fala: a comida não é digerida em pessoas sofrendo de inveja, medo, raiva, avareza e depressão. Então, qualquer dessas claro. situações, a comida não vai ser digerida. Então, é importante, antes de tudo, a gente buscar cultivar um estado mental que seja condizente com a alimentação, para a gente poder digerir, senão a gente vai estar atrapalhando esse outro processo, Não, né? faz Então, todo isso é muito sentido. importante. É, porque, por exemplo, quando a gente está passando por uma situação que a gente está nervoso, quando a gente está com raiva, parece que a comida não desce, né? O corpo é sábio. Por que que ele Exato. vai sentir fome? Ele vai conseguir colocar algo para dentro que ele não vai digerir. Ou até mesmo quando a gente está doente, né? Você está gripado, o seu fogo digestivo está super mal, está super, né? Você precisa elevar aquele fogo, você precisa tratar aquela patologia, aquela gripe, o que quer que seja, e aí você não consegue comer.
né? Eu acho que isso faz todo sentido pelo corpo mesmo, né? Porque ele sabe, né, o que que você deve colocar para dentro ou não. Exato, exato. O corpo é muito sábio, né? E de fato, quando a gente está com febre, por exemplo, a gente perde a fome, né? Se você vê os cachorrinhos, quando eles ficam doentes, geralmente, e quando perdem o apetite, eles não comem. Qualquer animal faz Uhum. isso. E a gente deveria fazer parecido. Criança, Exato, é. criança também não quer comer. E a gente deveria fazer parecido, porque o corpo é inteligente. Então, se eu não tenho fome porque eu estou com febre, por exemplo, é melhor não comer. Justamente, e aí entra Uhum. todo o conceito de entender o que é a febre, e existe toda uma explicação bem profunda no Ayurveda sobre isso. A, a gente aproxima o conceito de febre com uma palavra que chama Jwara no Uhum. Ayurveda, e o processo de desenvolvimento desse desequilíbrio envolve o poder digestivo, o Agni, ficando enfraquecido e sendo deslocado para a periferia do corpo. Por isso que você fica com a pele quente, no entanto, sem É. fome, porque acontece esse Uhum. deslocamento dessa propriedade digestiva, por assim dizer, né? Então, novamente, a gente daí tem que entender a inteligência do corpo e, opa, não comer se eu não estou com fome, né? Existem, claro, Uhum. situações em que a nossa pessoa está sem comer há muito tempo, mas e cada caso é um caso, lógico, né? No entanto, no dia a dia, essa regra é muito válida. Comer com fome, tá? Isso é muito importante e faz parte da inteligência do corpo, como a gente estava dizendo, né? A gente não tem vontade de comer se o corpo não está preparado. Estar Uhum. com Claro. fome, estar manifestando apetite, significa que o corpo está pronto para digerir aquela comida. Senão ele não está. Uhum. E outra coisa, uma coisa que as pessoas confundem muito e até usam em dietas, eu já ouvi as pessoas falarem assim, tipo, pessoa que quer emagrecer e fala assim: eu uso esse truque, quando eu tô com fome eu bebo água. Isso é terrível, faz muito mal também, de acordo com a Ayurveda. Então, tem um verso que especificamente fala que a pessoa não deveria comer quando tem sede e não deveria beber água quando está com fome. Tá? E cada uma dessas coisas causam problemas respectivos. Então, Ou o seja, a corpo pessoa tem que manifestou comer quando fome, tem comer. fome e tem que beber É, quando ela tem sede. Claro. exato. Por mais óbvio que pareça, é isso mesmo, né? E já que a gente falou de comida e bebida, as pessoas também confundem muito. Eu acho que essa é uma das coisas que mais gera confusão. A questão de beber enquanto come. Hum. E eu acho também essa uma ideia muito útil da gente conversar. Então, o texto comenta que é interessante, sim, tomar um pouco de água durante a refeição, tá? É, o texto fala o seguinte: ele fala, a língua perde sua capacidade de saborear após comer uma certa quantidade de comida. E por isso, beber água durante a refeição é aconselhado. Mas essa quantidade também é definida, também é estipulada. Então o texto fala: o abdômen pode ser dividido em 4 partes, sendo que 2 delas devem ser preenchidas com comida, com sólido, uma delas com água, e a outra parte, a quarta parte, deve ser deixada vazia para o livre movimento do ar, ou dos doshas, às vezes, dependendo do texto que a gente lê. Então, isso é importantíssimo, que a pessoa não coma até aquela sensação de estufamento total, né? Que muita gente aprendeu a comer, né? Muita gente aprendeu que, não, eu vou comer até não aguentar mais. Só que isso é terrível. Essa coisa de, nossa, não entra mais nada aqui. Faz mal demais. O conceito de rodízio, nada contra, mas só esse conceito, né? Que seria contra. A ideia é, a pessoa vai num lugar
onde ela vai querer aproveitar o máximo possível aquelas comidas que tem lá, então ela vai querer comer até não entrar mais nada. Isso Vai é no terrível rodízio para a de digestão. pizza, né? No Por rodízio de exemplo, massa e come, come, come. por É, exemplo, com certeza aquela que tem a experiência de ter ido tipo de restaurante assim, eu já fui, né? Acho que todo mundo já foi, né? E gostava muito. Sabe que depois, se você, e geralmente num lugar assim você acaba se descontrolando um pouco, comendo a mais do que precisava, a sensação no abdômen não é uma sensação de leveza, não é uma sensação agradável, é uma sensação de muito peso. De fato, é uma sensação que é, indica que a digestão não está ocorrendo adequadamente, porque a pessoa não deixou aquele espacinho, né, que é para deixar sem comida e sem líquido. E aí a gente pode perceber que tradicionalmente na Índia, por exemplo, eles tinham o hábito, e em muitos lugares ainda tem, de comer sentado no chão, com as pernas cruzadas e com o prato de comida cruzadas. na frente, né, no Uhum. chão na frente. Então a pessoa naturalmente comeria um pouco inclinada para frente. O que tem a ver isso? A questão é que nesse estado do corpo, é, o estômago está naturalmente levemente comprimido e a pessoa não Curvado. vai conseguir encher Uhum. completamente o estômago estando nessa posição. Então a pessoa vai atingir a satisfação no momento que é para parar de comer mesmo, porque a pessoa não quer mais comer e o legal disso é que o estômago ainda não está completamente cheio, né? Depois a pessoa levanta e consegue sentir que ela não está com aquele peso, aquele empachamento que ela teria se ela tivesse comido em excesso. Isso leva também a pensar na quantidade de líquido, que muita gente acaba tomando líquido demais durante a refeição. Quando as pessoas vão em um fast food, pedem uma bebida de meio Aquelas bebidas, litro, ou então aquelas bebidas refil que a pessoa fica acabando vai também, enchendo, acabando vai enchendo, acabando vai enchendo. também. Isso é totalmente antidigestivo, né? Então, é terrível. A pessoa está desperdiçando tudo aquilo que ela está mandando para dentro, porque tudo aquilo está Claro. virando resíduo. Não tudo que tudo necessariamente, né? Mas uma boa parte daquilo vai gerar resíduo de alimento mal digerido, que é muito triste, Não né? Esse digerido. É. recurso jogado fora. E além de É, ser eu, não digerido, gera doenças, né? Esse é o problema. Gera aquela claro. sensação ruim no mesmo dia, de coisa não digerida, e a médio, curto e longo prazo, doenças das mais diversas. Até uma artrite pode ter suas causas aí, nesse tipo de Uhum. hábito, por exemplo, né? Eu costumo falar assim, né? Fazer uma comparação do estômago com um liquidificador, né? Ninguém enche o liquidificador até o topo, porque senão ele não vai bater, né? Boa, A comida, o que tiver ali não vai ser batido. Então, por que que você vai fazer isso com o seu estômago, né? O estômago ele é um local de misturar, de triturar tudo aquilo ali. Se você encher ele até o topo, né? O que que ele vai acontecer? Ele vai inchar cada vez mais e ele não vai fazer o trabalho que ele tem que fazer de misturar tudo aquilo ali. Tem que sempre ter exato, um pouquinho de líquido para não virar aquela coisa seca e exato. também tem que ter um pouquinho de espaço para que tudo possa ser trabalhado ali dentro. Essa é uma ótima comparação e a gente pode até seguir essa analogia pensando que quando a pessoa põe demais no liquidificador, faz aquela meleca, né? Vaza tudo para fora. Suja o Uhum. liquidificador, suja a pia ou suja o balcão. Depois uma sujeira trabalheira de limpar. Mesma coisa com o corpo. Depois para limpar. Depois, para limpar aquilo é um transtorno, porque aquilo vai para todo lado e aquele resíduo de alimento mal digerido, de fato, entra nos canais que nutrem, começando a gerar toda sorte de problemas, né? Vão entupindo canais, vão acumulando nesse ou naquele tecido
e virando fonte de várias doenças depois, que é o problemão. Ô, Badri, a minha internet parece que está oscilando bastante. Você está me ouvindo tranquilo ou está cortando para você? Eu tô te ouvindo bem, eu tô te ouvindo bem. É, será que o pessoal É, está ouvindo bem? Será que está picotando também? tomara que estejam A ouvindo gente bem. até teve, a gente até teve uma discussão hoje mesmo falando sobre a quantidade da internet que está chegando para cada um, né? Agora que está todo Sim. mundo utilizando, então o recurso. Ah, tá bem, acho que tá legal. Alguém fez um joia pra gente. Então vamos lá. Ah, que bom. Aí depois falaram oscilando bastante. Mas teve mais gente que falou tudo bem, legal. Obrigado pelo feedback, gente. É, o oscilando bastante ainda não chegou aqui pra mim. Tá com delay. Certo. Ainda bem que você me lembrou de outra coisa quando você falou da necessidade do líquido, né? Que o líquido é tão necessário que em um outro local os textos falam, aliás, esse texto que eu estou falando agora, Bava para Caixa, ele fala que um alimento seco não é bem digerido. Então ele fala comida seca, mesmo que consumida regularmente, não passará por uma digestão apropriada. Então não importa que a pessoa come todo dia, porque no Ayurveda tem esse conceito, né? A gente chama de Uhum, satmya, o hábito. Se a pessoa está acostumada com alguma coisa, aquela coisa acaba não fazendo tão mal para ela, porque ela está acostumada com aquilo. Igual o povo lá do sul da Índia comendo pimenta, do jeito que eles comem, que é uma quantidade enorme comparado com o que a gente come aqui no sudeste do Brasil, por exemplo, né? Então, quando a gente vai para lá, a gente fica chocado com aquele tanto de pimenta. Nossa, meu Deus do céu, como é que alguém vive comendo esse tanto de pimenta? Mas eles estão acostumados, então para eles faz uhum. bem, eles têm dificuldade de não comer aquele tanto de pimenta, né? Então, para eles aquilo é satmia. E a mesma coisa para algumas regiões do Brasil, né, que comem bastante mais pimenta do que aqui no Sudeste. Então, as pessoas daquele lugar geralmente estão acostumadas, o corpo está acostumado a funcionar daquele jeito. Aquilo é satmia para aquela pessoa. Agora, no caso da comida seca, o texto diz claramente que, mesmo que a pessoa consuma regularmente, a comida seca não é bem digerida. E eu acho que vale Claro. muito a pena lembrar desse conceito, porque a comida seca é muito popular entre as pessoas, porque ela é prática, né? Então é prático comer alguma coisa que está num pacotinho e é seco, eu só vou tirar, mastigar e não vou lambuzar a minha mão, ou não vou precisar colocar num prato. É prático, é fácil, mas com certeza não vai ser bem digerido. E E de a que gente pode adianta comer entender um negócio, aqueles né? que foram, por exemplo, desidratados também como seco. Uhum, uhum, com certeza, né? Então vem de fruta seca no pacotinho, né? A maçã desidratada, caríssimo. Caríssimo. E a gente E acha que além está comendo disso, saudável. pois é, né? Nossa, que saudável, como snack de fruta desidratada. Com certeza é mais saudável do que Cheetos, né? Claro. Mas, pensando do ponto de É vista da menos ruim, né? digestão, É um pouco é menos menos ruim do ruim, que China. é bem menos ruim. Mas do ponto de vista da digestão, não vai digerir bem, porque está seca, Uhum. né? Esse é o problema. Então, a sugestão que eu gosto de dar para as pessoas geralmente é se tem algum item, né, da sua cozinha que é mais seco, e da sua alimentação, que você sempre combine com outras coisas. Por exemplo, as oleaginosas em geral, que são saudáveis pra caramba, têm nutrientes incríveis, né? Então, castanha de caju, castanha do Pará, amêndoa, muito legal. Mas evitar comê-las secas é a ideia. Uhum. Então, você pode combiná-las de várias formas com outros alimentos, ou até fazer um leite com, com esses ingredientes. Ou, por exemplo, eu vou pegar essas amêndoas, eu vou dar uma refogada no ghee e jogar na lentilha refogada que eu estou fazendo. Maravilhoso, né? Formas de não deixar aquele ingrediente seco na hora de entrar no seu sistema.
porque se ele entra seco, ele não vai ser bem digerido. Esse é o problema. E o A texto deixa isso Ceci bem falou claro. aqui pra gente que cortou. Fazer o que com Ah, fazer essas o quê? amêndoas, essas castanhas? Legal. A ideia, então, é combinar com outras coisas, com outros ingredientes, processá-los de forma que eles não fiquem secos. Então, eu posso, por exemplo, pegar uma castanha do Pará, picar e cozinhar junto com arroz, vai ficar uma delícia. Uhum. Ou eu pego a É como se a gente amêndoa. estivesse hidratando ela, né? Exato, exato. Ou eu dou uma refogada nas amêndoas no ghee ou no óleo de coco e jogo na minha lentilha, no meu feijão, enfim, vai ficar uma delícia também. Ou eu pego e Uhum. bato aquela castanha de caju com água e esquento, e coloco umas especiarias e tomo como uma bebida. Delicioso e não é seco. Então a comida, Uhum. imagina, Ceci, que bom que você falou que tinha cortado. Então a comida tem que ser, de uma forma ou de outra, untuosa, a gente fala. A gente gosta dessa palavra, untuosa, que é a melhor tradução que a gente encontra, muitas vezes, para a palavra snigdha, que é uma palavra em sânscrito, que tem a ver com a oleosidade, com a untuosidade das coisas em si, né? Então, a comida tem que ser assim, tem que ser untuosa, tá? Tem que ser, e não só isso, a comida tem que ser untuosa e tem que ser quente e de preferência majoritariamente líquida ou pastosa. Então, essas são qualidades que a comida tem que ter para ela ser bem digerida. E se você Uhum. começar a prestar atenção nisso, você vai ver que você digere melhor. Ah, eu estou comendo mais Claro. quente, mais molhadinho e mais pastoso líquido. Opa, nossa, a digestão acontece muito melhor do que quando a pessoa come tudo seco, frio. Comer frio é terrível também, tá? Comer Uhum. comida fria faz mal para a digestão também. E não é todo mundo que digere comida fria bem. Algumas pessoas que têm um poder digestivo maravilhoso, sim, vão digerir, né? Mas não é a maioria das pessoas que digere bem a comida fria, tá? Em geral, a comida quente vai ser melhor digerida. Isso é importante de ter em mente também. Então, untuosidade, leveza e calor são propriedades importantes da alimentação. Então, eu quero que os ingredientes principais do meu prato sejam leves também. Porque se são alimentos pesados, eu não deveria comer tanto eles, esses Claro. alimentos, né? Por exemplo, a farinha de trigo, um negócio pesado pra caramba. Então, o que é muito pesado não tem que ser consumido com tanta frequência, justamente porque vai dar trabalho para digerir. E o texto fala que a comida pesada deve ser consumida só até a metade do ponto de saciedade. Olha que interessante, né? Ou seja, se eu vou comer uma coisa que é uma fritura, então a Uhum. fritura com certeza é um alimento pesado. Então, para comer aquilo de uma forma mais inteligente, eu posso comer aquele alimento só até metade do ponto de saciedade. Nunca até a saciedade completa. Por quê? Porque aquilo é mais difícil de digerir. Então é importante eu dar o espaço que o meu sistema precisa para digerir aquilo, né? Isso é muito importante. Ah, uma coisa que a gente não falou, que é muito legal e importante também, e acaba, é algo que depara com um hábito que a gente adotou aqui no Brasil, que é a questão do doce. Quando comer o doce? Então, A você... sobremesa. Exato, né? Então, sobremesa. Os textos clássicos do Ayurveda são claros em dizer que o sabor doce deve vir no começo da refeição. Isso é um conceito bem claro no Ayurveda.
Tem um momento que o texto diz frutas, como romã, por exemplo, podem ser consumidas no início. Então, frutas, se a pessoa costuma comer fruta perto da refeição, melhor comer antes do que depois, porque tem sabor doce, né? E se a gente for pensar, não é nem tão natural o conceito de sobremesa, né? É uma ideia que surgiu lá no século XVII, eu acho que na França, tem alguma coisa assim, né? Então não faz muito sentido a gente continuar alimentando esse conceito que nem é natural e não faz bem para o nosso corpo. A gente sente mais pesado. Tenta comparar. Quem está acostumado a comer sobremesa depois da refeição, tenta comparar, então, a sensação de comer a sobremesa no final com a sensação de não comer o doce no final. Eu quero dizer a sensação de leveza, não a sensação de prazer na Uhum. língua. Porque é lógico que a sobremesa traz prazer, né? O doce traz prazer. E eu não sou contra a sobremesa, nem contra doce, nem contra prazer. Tudo isso é muito legal. Mas a gente tem que colocar no lugar certo as coisas onde elas precisam, né? Então, se a gente quer comer uma sobremesa, por exemplo, qual é o horário que a gente tem que comer a sobremesa? Antes da refeição é uma boa, dependendo da Uhum. sobremesa, né? Um Então, nossa, pavê eu de gosto muito de chocolate, comer. assim. Depende, né? Então, a pessoa gosta muito de comer uma paçoquinha. Então, come antes, melhor. Né? Se for uma paçoquinha caseira, é melhor, lógico, né? A gente não precisa nem falar disso. Uma goiabada, se for caseira, é melhor. Enfim, comer antes. Aí tem doces que, além desse problema de das pessoas comerem depois da refeição e ficarem pesadas, além de ter esse fator, ficou pesado porque comeu doce após a refeição, existe o fator incompatibilidade de ingredientes. Então, tem doces que têm leite na sua constituição, Aí ele né? falou aqui, parou, mas pra mim tá tranquilo, pra você tá tranquilo? Tá, aqui tá rolando, mas qualquer coisa que É, vocês perderem, vocês falem, gente, por favor, e a gente pode repetir, tá bom? pra mim tá legal. Deixa eu até tirar o meu carregador aqui, que não tem mais perigo. Então, a ideia é, bom, primeiro a gente pensou nisso, né? É legal que o doce venha antes e não depois, se é que ele vai vir. Uhum. Beleza. Além disso, é bom pensar que alguns doces, e muitos doces com os quais a gente está acostumado aqui, tem leite na sua constituição, né? Bom, quem me conhece sabe que eu não sou contra o leite necessariamente. Existem, claro, pessoas para as quais não é legal tomar leite. Existem outras pessoas para as quais é legal tomar leite. E é claro que a gente prefere um leite de qualidade, um leite orgânico, né? E assim por diante. E existe toda essa discussão que é super válida e super legítima, mas como não é o foco de hoje, vamos pular para o tema do doce que tem leite e Uhum. doce que não tem leite. Então a questão é, um doce que tem leite não vai poder ser combinado com várias coisas, porque o leite tem incompatibilidade com muitos alimentos. Então, uma incompatibilidade muito clara do leite, e é uma das mais famosas, é o leite com peixe. Que é esquisito de pensar, né? Nossa, quem que toma leite com peixe? Imagina uma vitamina de leite com peixe, né, credo? Mas se você for pensar, algumas variedades de molho tártaro que eu saiba levam leite na receita, né? E aí a pessoa joga em cima do peixe. Então aí tá a combinação que é incompatível. Quando a Uhum. gente diz incompatível, é um conceito do Ayurveda que, novamente eu trazendo uma palavra esquisita, no Ayurveda a gente chama de Virudha Ahara. Virudha Ahara são combinações de comida, de alimentos, que por diversos motivos, pode ser por causa dos ingredientes, dos sabores, da preparação, da forma de preparar, ou da potência deles, ou até da temperatura, por diversos motivos, eles geram um efeito prejudicial na digestão, que geralmente é um efeito de peso,
de dificuldade de digestão e, inclusive, pode gerar aquele resíduo de alimento mal digerido. A gente está falando ainda bem que a Camila perguntou isso, né? Se essa incompatibilidade tem a ver com o leite de animais. Isso, a gente está falando do leite de animais. Então, é uma ótima ideia, essa sua pergunta dá uma ótima brecha para a gente fazer substituições. Muito bom. Porque qualquer preparação que você vê que tem uma incompatibilidade por causa do leite, você pode substituir facilmente por um leite vegetal. Então, você vai fazer um estrogonofe, eu já vou explicar por que o estrogonofe é incompatível, os ingredientes. Você pode botar um leite vegetal e vai ser muito mais leve para a digestão, ao invés de botar um creme de leite de vaca, né? Então, o leite é incompatível com peixe, por exemplo. Então, se a pessoa... E não é só na mesma preparação, não tem que bater o leite com o peixe, mas na mesma refeição. Então, se a pessoa come numa refeição um peixe assado e vai comer de sobremesa um mousse de chocolate com leite, que tem leite na composição, né? Aí está a incompatibilidade, porque o leite e o peixe estão entrando aí nesse mesmo processo da digestão, nessa mesma refeição, né? Então, a gente tem que separar essas coisas para poder ter uma digestão de qualidade. Então, essa é a ideia. Então, o leite é incompatível com peixe. Eu vou falar várias coisas com as quais o leite é incompatível. Então, ele é incompatível com carnes de animais úmidos, carnes de animais de hábitat úmido, desculpa, em geral, tá? Claro que o animal de hábitat úmido mais comum na nossa alimentação é o peixe, né? Mas se você estender isso para camarão, lagosta, tudo isso que as pessoas também comem, também vale. Então, isso com leite vai ser um problema. Então, melhor misturar com leite de coco, como fazem na Bahia com muitos pratos, né? Muito melhor. Então, essa é uma das incompatibilidades do leite. Além disso, o leite é incompatível com alimentos azedos e com frutas, principalmente as azedas. Então, geralmente tem essa definição para fruta, especificando mais para as azedas, mas quase toda fruta tem alguma coisa de azedo, tá? Claro, então, ele também é mousse de incompatível maracujá, morango com leite condensado, vitaminas, né? Exato, exato. Tá. As vitaminas foi uma das... Saber da vitamina foi uma das coisas que mais me trouxe sofrimento no meu aprendizado de Ayurveda. Porque eu gostava muito de vitamina. E, de fato, essas vitaminas são sempre uma combinação incompatível em si. Né? Leite com banana, maçã e mamão. Leite com manga, tá vendo? Tava certa a Leite com avó que manga, dizia que leite com manga faz mal. Né? A pessoa talvez não vai morrer na hora, mas porque a algum gente fala que dia... mata, né? Mas um dia todo mundo vai e o leite com manga pode ajudar nesse processo. Pode acelerar o processo, né? Pode acelerar o processo. Então, o leite com qualquer fruta, principalmente se ela for azeda, é um problema, é incompatível. Tá? Na verdade, o texto as traduções costumam falar assim, frutas azedas. Beleza, a gente fica mais tranquilo. Mas então, como você mesma falou, tipo, leite com morango, que é uma delícia, é incompatível. Né? Mousse de maracujá, mousse de limão, é incompatível em si. Então a gente não quer aquela sobremesa mais, porque ela é incompatível. Ou se você come ela, que coma só de vez em quando, né? E num dia que a sua fome está muito boa. Porque a gente sabe que a vida também não é tão regrada, né? No sentido de que ninguém consegue seguir 100% das regras todos os dias, a vida toda. Então as pessoas vão fazer extravagância um dia ou outro. Mas a gente pode tentar, com esse conhecimento, ter a consciência necessária para a gente se sentir melhor, de conseguir aplicar esse alimento mais pesado no dia que a minha fome está muito forte, ou eu sei que eu vou comer esse negócio pesado, ou essa combinação incompatível, então eu vou estimular o meu poder digestivo tomando um monte de água morna esse dia, e vou ficar muito legal, a minha digestão vai melhorar. Né? Não estou falando que isso salva, não é que você vai comer leite com banana, porque essa é outra combinação incompatível problemática. Leite com Padre, a banana gente todo tem dia 10 e depois... minutos, tá? Só para te Opa, legal. situar. Maravilha.
Não é que a pessoa vai comer leite com banana todo dia e vai tomar água morna e pronto, resolveu o problema. Não é isso. O alimento incompatível deve ser evitado. Mas se a pessoa sabe que naquele dia ela vai usar um alimento compatível, ela pode fazer uma coisa para ajudar o sistema a digerir aquilo, né? A água morna ajuda, tá? Nesse sentido, porque a Uhum. gente já falou que ela é aperitiva e ela também tem a propriedade digestiva, que no Ayurveda a gente chama de pachana, aquilo que digere, aquilo que cozinha, né? Ah, fico feliz, Luciana, que você gostou dessas informações. Então, o leite é sempre incompatível com alimentos azedos, tá? Alimentos azedos em geral. Então, não necessariamente dentro de um doce, né? Mas às vezes você comeu uma refeição que tinha elementos azedos. Ah, eu coloquei limão ali na minha comida e depois tem uma sobremesa que tem leite. Eita, problema, né? Porque o leite é incompatível com o azedo. O Uhum. iogurte é diferente do leite, mas ele também tem várias incompatibilidades. Então, o iogurte é bem incompatível com o frango, por exemplo. Nunca se deve comer na mesma refeição, né? O iogurte e o frango. E, bom, eu já falei um pouco da banana, mas a banana é sempre incompatível com leite, com iogurte. Então, sempre evite banana com leite. Sabe aquela coisa de café da manhã, né? A pessoa comer leite, banana com cereal, ou iogurte, Uhum. banana e cereal. É muito comum, mas é incompatível em si. Então, por mais que os ingredientes, nossa, mas eu escolhi essa granola maravilhosa, esse iogurte caseiro e essa banana orgânica, os ingredientes podem ser maravilhosos, mas pela combinação, a digestão não vai ser tão boa, né? Ou não vai ser boa mesmo, porque é uma combinação Aí não vai ser incompatível e nada deve boa, ser né? evitada. Exato. No fim, vai estragar a boa qualidade daqueles ingredientes, né? Então você podia ter ingredientes de uma ótima qualidade, mas que pela combinação se tornam quase inúteis para o seu corpo, porque vão gerar um tipo de Uhum. resíduo que ainda vai trazer doença, né? Ah, uma outra coisa que é importante a gente falar, né, a gente não pode esquecer, é do mel aquecido. Então, o mel, quando é aquecido, sempre se torna um alimento incompatível com ele mesmo. Então, o mel a gente nunca deve consumir aquecido, nem quando está muito calor. Então, se está muito calor, é melhor não usar mel. Nem consumido junto com alguma coisa quente. Então, mel no chá quente é um problema na nossa visão, tá? De acordo com a Ayurveda. De fato, existem até estudos científicos mostrando como, de fato, o mel aquecido a determinada temperatura gera compostos que são tóxicos. Então, isso que hoje a gente sabe por meio de estudos científicos, se eu não me engano, eu acho que eles chamam metil hidroxifurfural. Então, tomara que eu tenha falado certo esse nome, senão, mas enfim, dá para procurar depois, né? É uma substância tóxica que é gerada quando o mel é aquecido. E imagina que interessante, né? Que nos textos de Ayurveda a gente encontra essa informação há séculos atrás. É. E isso confirma mais um elemento de como o Ayurveda é interessante e como a sabedoria do Ayurveda encontra essa comprovação no próprio tempo em que ele vem sendo aplicado. Então eu gosto sempre de lembrar que o Ayurveda é diferente da ciência. Eu acho importante sempre fazer esse tipo de separação, até porque eu tenho formação em ciência, minha graduação é em biologia, e, mesmo assim, eles têm métodos de validação diferentes. Então, os métodos de validação da ciência são de uma certa forma, e, claro, eu gosto de também lembrar que eu valorizo demais a ciência é importantíssima para várias coisas, Uhum. inclusive para fazer política pública. A gente né, os governantes deveriam se basear na ciência para fazer política pública, por exemplo, né, que a gente observa em alguns casos, em outros não, eles fazendo.
Mas conhecimento, sistemas de conhecimento tradicionais, como o Ayurveda, como os conhecimentos dos povos originários daqui do Brasil, por exemplo, esses são sistemas de conhecimento que têm formas de validação diferentes, né? E tudo bem, e mesmo assim a gente percebe o como eles são valiosos e o como eles aportam em qualidade de vida para a gente quando a gente aplica esse tipo de conhecimento, né? Será que... Já está quase na hora, né? Será que alguém tem alguma pergunta? Olha que legal, achei A gente colegas tem da 4 biologia ali, que minutos. bacana. 4 minutos, beleza. Então, a gente pode aproveitar e falar de algo que a gente não falou ainda, de comer à noite. Né? Não vou cortar a janta de ninguém hoje, não se preocupem. Mas geralmente a comida à noite tem que ser mais leve. Essa é uma sugestão que vai te valer bastante a pena, porque você está mais perto da hora de dormir. Porque as atividades do corpo não são tão intensas, inclusive a de digestão não é tão intensa à noite como é durante o dia, né? Ou seja, a sua capacidade de digestão à noite diminui. Uhum. Isso, em geral, para uma pessoa saudável ou em equilíbrio. Então é legal que a janta seja mais leve que o almoço. E é legal que você evite comer depois de 3 horas que o sol já se pôs. Então, você pode contar, o sol está se pondo. Por exemplo, hoje o sol se pôs agora há pouco, né? Às 5h30, mais ou menos, eu acho. Então, eu posso contar 3 horas depois daqui, 6h30, não, isso, Oito e né? E não meia. vou comer até 8h30 no máximo. 8h30 já está meio tarde, então tenta comer antes. Aham. Então, a ideia é evite comer 3 horas depois que o sol já se pôs, tá? Até porque você quer não estar digerindo ainda aquela comida na hora de deitar, né? Que é um problema. Ah, tem uma pergunta ali da Lu. Queria fazer... Pessoas que acordam sem fome, mas com enjoo. Olha que interessante. É o caso de muita gente mesmo, Lu. E nesse caso, eu não recomendaria que a pessoa comesse de imediato, tá? Porque a pessoa está sem fome. Se a pessoa acorda sem fome e com enjoo, vale muito a pena usar alguns, algumas substâncias que ajudam a diminuir o enjoo. Por exemplo, limão. Então, o limão Uhum. é muito legal para reduzir enjoo. Então, uma água morna com limão pode ser interessante para esse tipo de pessoa. Ou o gengibre. Então, a pessoa pegar uma água morna e colocar meia colher de chá ou uma colher de chá de gengibre em pó para tentar passar esse enjoo. Vai ser muito legal, porque o gengibre também é muito bom para o enjoo em geral. Inclusive, ele é ótimo para tratar cinetose, por exemplo. Então, isso é uma ideia que pode ajudar essa pessoa a desenvolver a fome, o apetite, dali a alguns minutos ou algumas horas. Por isso até Aham. que nos textos clássicos do Ayurveda a gente encontra toda uma rotina para ser feita de manhã antes de comer, né? Então a pessoa que acorda sem fome, legal, porque ela pode fazer todas essas coisas antes de comer. Pode fazer, passar óleo no corpo, pode raspar a língua, pode fazer exercício com óleo no corpo, depois tira o óleo no banho, porque tem que tirar o óleo no banho depois, né? O óleo de gergelim que a gente está falando, né? Badre, a gente E tem assim um por diante. minutinho. Opa, Nossa, é muito rápido, né? passou rápido, né? Que bom, que legal. Bom, então nesse 1 minuto, se alguém tiver mais uma pergunta, pode fazer, claro. Se não, a gente agradece muito a presença de vocês, todos que assistiram, que estão aí com a gente. E também eu gostaria de nos colocar, eu estou Vinte concluindo já, segundos, tá contando aqui. legal. Você quer que A eu te gente se chame coloca de à novo? disposição. Ah, se cair, claro, né? A gente se coloca à Tá. disposição para qualquer dúvida, gente, então. E a gente faz consultas no Naradeva e também se você mora em Ribeirão, ou não mora, mas enfim, a gente vai ter um curso de Ayurveda, de formação em Ayurveda em... Bom, tô voltando aqui, só para dar ao Badre aí mais uma chance de terminar o assunto que a gente estava falando sobre
regras para alimentação de acordo com a Ayurveda, porque 1 hora que a gente tem, né, nessas lives do Instagram é muito rápido e o assunto é muito interessante, o tempo passa muito rapidinho. Então a gente está voltando aí com a segunda parte da live para a gente poder fechar e ele poder terminar o assunto das regras, né? Que é bem legal. Então vou dar só um tempinho aí pro Badri voltar, pro Badri entrar de novo. Mas essas regras de alimentação são muito importantes, né? Porque quando a gente fala de alimentação, não é só comer saudável, é comer saudável e o que a gente deve comer, o horário que a gente deve comer, como que a gente deve comer, né? Então, às vezes, uma pequena especiaria faz toda a diferença, né? Uma incompatibilidade de um alimento, no que a gente estava falando agora, já pode causar um grande problema aí na nossa vida, né? E uma coisa que a gente fez a vida toda foi consumir o mel. E o mel aquecido não é legal, né? Ele já gera toxina. Porque tudo aquilo que não é bem digerido, né, gera toxinas no corpo, né? Aquilo que não foi digerido é um resíduo. Esse resíduo pode sair ou pode não sair. E a gente vê toxina ou resíduo como algo bem grudento, que vai grudar em alguma parte do corpo no qual a gente não sabe. E isso pode gerar uma patologia lá na frente. Então, como o Badri falou aí que uma artrite, né, pode ter causas lá na incompatibilidade de alimentos. Então, quando a gente combina alimentos saudáveis, a digestão acontece melhor. Quando a gente tem uma incompatibilidade de alimento, significa que a gente vai ter uma digestão prejudicada. E se a digestão está prejudicada, então imagina o que vai acontecer. Então, por isso, essas regras de alimentação, né? Não só da incompatibilidade de alimentos que a gente deve evitar, mas também a comer com fome, né? Porque quando a gente come com fome, significa que o nosso fogo digestivo, o nosso poder de digerir está propício para receber o alimento, né? E isso a gente pode pensar também no corpo. Quando a gente está, na nossa autoavaliação, quando a gente está com fome, a gente tem as glândulas salivares ali produzindo mais substâncias que vão ajudar na salivação e que vão ajudar naquela digestão daquele alimento, né? Então são coisas assim que o corpo está todo preparado para receber aquele alimento, então a sua digestão vai ser muito melhor. Agora, comer sem fome, né? Você está colocando coisa para dentro e você não sabe o que vai acontecer lá, né? Então é muito importante obedecer isso daí também. E sempre deixar um espaço no alimento, na refeição, né? Não comer até ficar empanturrado. Então é muito importante seguir essa regra de não comer até ficar empanturrado, porque quando a gente se empanturra demais quando a gente come demais e tem essa sensação, é a sensação de peso, é a sensação de letargia, né? Então também é bem prejudicial para a digestão. Tô vendo aqui, mas o Badri ainda não entrou de volta. A gente teve problemas aí com a internet durante a nossa live. Vamos dar mais um tempinho para ver se ele consegue voltar. Uma outra coisa que a gente estava falando também é do mel aquecido, né? Que o mel não é legal. Aquecê-lo, né? Então, o mel é muito bom, muito utilizado, mas usar o mel em substâncias quentes ou aquecer o mel porque ele está endurecido, por exemplo, não é legal. Isso realmente torna um processo de digestão daquele mel muito mais complicado de acontecer, né? E a gente falou também sobre quando a gente se alimenta com raiva, porque os textos dizem, né, que a pessoa com raiva, com inveja, não deve, com sintomas de depressão, não devem se alimentar, porque aquele alimento realmente vai entrar e não vai ser bem digerido, né?
Que mais? Deixa eu ver aqui, mas não sei, capaz dele não conseguir acessar de novo. Bom, o que a gente estava falando também dessas incompatibilidades, né, das regras, uma delas foi a incompatibilidade do alimento, que leite com frutas ácidas, leite com carnes, então leite de vaca, né, também torna a digestão muito difícil de acontecer. E que a gente tem que ter um horário aí para o horário do jantar, né? Que seria legal que a gente jante até 3 horas depois do sol se pôr. Então, dentro desse período, é legal a gente fazer a refeição da noite, uma refeição mais morninha, mais pastosinha, porque o metabolismo vai diminuir, vai desacelerar, porque o corpo está se preparando para a gente dormir. Então, é legal que a atenção do corpo seja para recuperar as energias que a gente teve durante o dia, que a gente deu durante o dia, que a gente gastou durante o dia. Então, o corpo preparado só para digerir, a gente não vai ter uma boa nutrição desse sono. Então, é importante que a gente jante num horário mais cedo, né? Até no máximo 3 horas depois do sol se pôr, e o alimento quentinho, pastosinho, né? E é isso. Bom, a gente tem a nossa formação em Ayurveda, que vai acontecer agora, o início dessa formação começa em agosto, nossa parceria com o Instituto Naradeva Shala, e as inscrições estão abertas no site www.naradeva.com.br. O Badri não voltou, então eu vou deixar aqui o meu agradecimento a todos pela participação, o agradecimento ao Badri também, ao Instituto Naradeva, né, por compartilhar com a gente aí o corpo docente dos professores, trazendo temas bem legais aí pra gente, tá bom? Então, obrigada a todos, uma boa noite, um bom descanso e lembre-se, não jantem tarde.